Olá, seja bem-vindo ao dia 66 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Este Pai que é perfeito. Você já conhece? Você tem relacionamento com este Pai que é perfeito? Ah, Deus é maravilhoso. E na nossa leitura de hoje temos a porção de Números, capítulos 26 e também Salmo 5. Mas vamos falar de Números, capítulo 26, que é aqui o povo, ele foi recenseado. Então vamos ler aqui no capítulo 26, a partir do verso 1 que diz: Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: Façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima, que possam servir no exército de Israel. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: Façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E ali eles começaram a fazer o recenseamento. O que eu acho, assim, extraordinário. Eu, Fátima. Euzinha. Eles passaram 40 anos no deserto. 40 anos. E aqui eles já estão se preparando para entrar na Terra Prometida. E quando pede para contar de 20 anos para cima, significa que no deserto eles tiveram filhos. Haviam pessoas de 20 anos para baixo. E o que que isso ensina para nós sobre vida com Deus? Que até mesmo no deserto, o Senhor te faz fértil, te faz gerar filhos, te faz ter uma vida. Volte o seu coração para o Senhor, porque até mesmo no deserto você vai ver a graça do Senhor, este povo que viu o Senhor face a face, que via a manifestação palpável do Senhor, eles estavam no deserto e eles continuavam comendo, bebendo, eles eram alimentados da mão do próprio Deus que mandava o maná do céu. Gente, isso é extraordinário. Se você olhar na sua vida hoje, eu tenho certeza que você vai encontrar Deus te alimentando com a mão dele, fazendo você gerar filhos, mesmo no deserto. Deus te faz fértil, Deus te faz multiplicar. Mas voltando aqui para o texto. Aí, o que que eu acho interessante aqui, para a gente prestar atenção? Verso 8. O filho de Palu foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, estando entre os seguidores de Corá quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens que serviram como sinal de advertência. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Você vai lembrar deste episódio? Deste grupo que eles se rebelaram contra Moisés. E Moisés falou assim: Olha, vamos ver então a quem é que realmente está seguindo Deus aqui, né? Eles se rebelaram contra Moisés. E ali, Moisés chamou eles e falou assim, ó, tá bom, vocês estão questionando a minha liderança, vocês estão questionando o que que eu faço, o que que eu deixo de fazer, então vamos assim, vamos nos apresentar ao Senhor e vamos ver qual líder ele vai escolher. Se sou eu, se é vocês. Se forem vocês, por mim, tudo bem. Gente, Moisés não via a hora de abrir mão desse povo. Essa é a verdade. Mas Moisés falou: Ó, se Deus escolher vocês, vida que segue, vai ser feliz, por mim tá tudo bem. Mas se for eu, o Senhor também vai mostrar. Então, nessa ocasião de rebeldia, que eles se rebelaram contra a liderança de Moisés, falando: Ai, por que que Moisés fica falando o tempo todo com Deus, fala de Deus? Será que ele é tão santo assim? Era mais ou menos isso. E foi ali que a rebeldia deles fez com que eles fossem consumidos, a terra engoliu eles. Eles foram engolidos pela terra. A terra abriu, eles foram engolidos e a terra se fechou. Oh, meu Deus, eles desceram vivo ao mundo dos mortos. É louco isso, mas é o que a Bíblia diz. Mas o que que eu acho interessante? A descendência de Corá, contudo, não desapareceu.
250 homens que se rebelaram, que afrontaram Moisés, que afrontaram o próprio Deus, porque eles estavam duvidando da autoridade de Deus sobre a vida de Moisés, eles foram consumidos como advertência. Os outros que testemunharam isso, eles não morreram. Porque quando eu li ali atrás, eu tinha a impressão que eles tinham morrido também. Mas não. Foram apenas 250 homens. Apenas, né? É muita gente, 250 homens. Mas eles foram como sinal de advertência. Isso é o que fala ao meu coração é que você precisa tomar cuidado com as pessoas que você anda, que dizem que estão se levantando em nome de Deus. Essas pessoas que muitas vezes são, sim, disciplinadas, são engolidas pelo Senhor, pela terra, a ordem do Senhor, porque se rebelaram contra ele, que isso sirva um sinal de advertência para você, para que você não se perca também. Tá. Em que contexto eu falo isso? Então, muitas vezes uma igreja ela cresce, aí porque aquele líder que um dia sim foi usado, foi abençoado por Deus, foi boca de Deus de bênção, esse líder lá, em algum momento ficou cheio de ego, se perdeu no meio do caminho, e ali a igreja, ao olhar para o pastor, se perde junto. Não, não é para você se perder. Porque esse pastor que perdeu família, que perdeu igreja, que perdeu tudo que tinha, é uma advertência de falar: olha, se vocês não andam no caminho do Senhor, se você não tem o temor do Senhor, vai acontecer o mesmo com você. Mas o que eu vejo são pessoas magoadas com a igreja, com Cristo. Com Deus, ou até mesmo ousam falar: não, a minha vida com Deus está ótima, mas as pessoas é que estragam. Não, nós fomos feitos para viver em comunidade. Nós fomos feitos, não existe você ter vida com Deus sem ser em família, sem ser em comunidade. Então, cuidado para você não ser engolido junto com o líder que você idolatrava. Os líderes, eles sim, é lugar de autoridade para a gente respeitar e tudo mais, mas não são a palavra absoluta na nossa vida. Deus é maior. Se você está vendo um líder que você ama andando em pecado, ora pela vida dele. Porque se ele continuar assim, ele vai ser engolido. E ele não vai ser engolido porque Deus é mau, ele vai ser engolido por causa da prática do pecado dele. Entende? E você tem que guardar os seus pés de não andar nesse caminho malvado que que ele está indo. Então, contudo, a descendência de Corá desapareceu, porque aquela advertência serviu para eles assim: não, realmente é Moisés, é um líder instituído por Deus, vamos continuar ouvindo Moisés, vamos seguir Moisés, porque vai dar tudo certo. Por isso que eles não foram devorados como os outros. Então, está na hora, de você pensar nisso, porque às vezes você pode estar no meio de pessoas que estão pecando, que não tem vida mesmo de devocional, uma vida em santidade, e você começa a achar que tudo bem. Só que essas pessoas que andam no pecado, que praticam o pecado, não se engane, elas serão engolidas uma hora. Ah, mas vai ser. Vai, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. É impossível a pessoa viver pecando e falar: ah, não, mas eu creio, né? Tem gente que fala isso para mim: ah, eu creio que na verdade essa pessoa só vai pagar no dia do juízo, no dia do julgamento. Isso também não te deixa amedrontado? Porque no dia do juízo, no dia do julgamento, a sentença é vida ou é morte. Não tem mais arrependimento que dê naquele momento, não. Não existe espaço para arrependimento. Então, hoje, olhe para o Senhor de novo. Se você está vendo o seu líder andando em pecado, e pecado, gente, não é só pecado de traição, não, de roubo financeiro. É pecado na conduta, é pecado no comportamento. Líderes arrogantes, líderes grosseiros, líderes autoritários. Isso tudo é pecado. É só você ler Bíblia que você vai ver que Jesus não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso.
líderes orgulhosos, líderes vaidosos. Nada disso vem de Deus. Pede para o Senhor trazer justiça sobre a vida dele, para que ele se converta dos seus maus caminhos. E aqui ainda no capítulo 26, por que que está fazendo o recenseamento, né? Verso 52, nós lemos. Disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos nomes listados. Alistados. Um clã maior deu uma herança maior, e a um clã menor uma herança menor. Cada um receberá a sua herança de acordo com seu número de recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará a sua parte de acordo com o nome da tribo de seus antepassados. Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e os menores. Ah, que Deus justo! Então ele está falando o seguinte: ó, nós vamos fazer o seguinte: aqueles clãs, aquelas famílias que tiverem o maior número de pessoas, você vai dar um maior número de terra. Aqueles que forem menores, você dará um menor pedaço de terra. E a gente não está falando de uma terra assim, ó, de 1 metro quadrado, 2 metros quadrados, não é kitnet, não, gente. A terra prometida era abundante, tinha espaço para todo mundo. E aqui o Senhor já está falando assim: olha, não quero ver vocês se matando por um pedaço de terra. Vamos ser justos. Aquele que tem mais terá a maior parte da terra, aquele que tem menos terá a menor. Justo. Mas o que nós vemos hoje na doutrina no mundo é não. Quanto mais você tem, mais você tem que ter, e não sei o quê. Então, nós vemos poucas pessoas tendo muito, muitas pessoas tendo pouco, e tem muito crente que leva isso como orgulho, né, de ser pobre, enfim, né, mentalidade de pobreza. Mentalidade de pobreza não é de Jesus, não, tá? Só para você saber. Mas o que que eu quero dizer com isso? Que o Senhor se importa com absolutamente todos. Nada passa desapercebido pelos olhos do Senhor. E aqui o Senhor está falando com que ele. Você acha que Deus não sabe quantas pessoas tinha em cada clã? Claro que sabia. Mas Deus faz com que Moisés e Arão contem. E o povo sabe que eles estão sendo contados. Então eles contam, né? Aquele que está contando, ele está falando, tá, o que que o senhor vai fazer com isso? Aquele que está sendo contado fala, tá, o que que está acontecendo aqui? E o senhor fala, olha, é para que vocês sejam justos. E isso porque eles ainda estavam no deserto. E o Senhor já estava fazendo eles sortear as terras. Ah, é no deserto que você começa a ver o sonho. É no deserto que o Senhor começa a te falar: olha, a terra que eu vou te mandar é assim, é desse jeito. Mana, leite e mel, você tem um lugar garantido na terra prometida. Não precisa se preocupar, porque sou eu que estou te levando. E aqui o povo, se você, né, se identificar com esse povo, talvez você fique, ao ser contado, você vai pensar, tá, é hoje? É agora? Como que é minha terra? A terra é boa? Não, Deus já falou que a terra era boa. Mana leite e mel. E fica tranquilo que o seu lugar na terra, ele está guardado, ele está reservado. E o Senhor já te falou como fazer. Separe. Tire como? Por sorteio. Deus já sabia onde cada um. Mas o sorteio serve para quê? Para nós sabermos que é Deus que está nos levando para a terra que Ele nos prometeu, que Ele preparou para nós. Números 26 nos lembra de um povo rebelde que foi engolido, de pessoas que foram advertidas através disso. E também nos fala de um Deus que é justo e pela sua justiça ele guia os seus passos e te leva até aquele lugar que ele já preparou para você. A única coisa que, que é o nosso trabalho é seguir os passos de Jesus, é obedecer o Senhor, é manter um relacionamento com Ele desde o deserto. É ver os sinais e maravilhas que o Senhor fez no deserto. Como eu falei, no deserto as pessoas continuaram tendo filhos, continuaram se relacionando, continuaram casando. No deserto muita coisa vai acontecer.
Deserto não é lugar de morte. Deserto é lugar de vida, vida com Deus, é lugar de relacionamento com o Senhor. E quando o Senhor fizer o recenseamento na sua casa, quando o Senhor te mostrar e falar assim: olha, se preparem, está sendo recenseado, a gente está sendo contado. A terra prometida, ela é real. Ela não é uma ilusão, ela não é uma fantasia, ela não é uma profecia vazia. Não. É Deus quem fala, é Deus quem promete, é Deus quem cumpre. Então cabe a você saber, ver que você também está sendo auditado pelo Senhor. O seu coração é auditado pelo Senhor, o seu coração é visto pelo Senhor. Cadê as suas boas obras? Cadê a sua obediência para entrar na terra prometida e tomar posse da terra que o Senhor já preparou para você? Essa parte é sua. Quem teve que contar foi Moisés e Arão. Quem teve que ir lá e falar, ó, nós somos tanto, foi o povo. Deus já preparou a terra, mas a sua parte você sempre tem que fazer. E Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. Seja fiel ao Senhor. Aprenda a ser fiel ao Senhor, ter uma vida devocional, ter uma vida com o Pai. E você verá grandes coisas acontecerem na sua vida a partir da sua obediência. Creia, viva isso. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes, Pai, olhamos para homens, nos relacionamos tanto com os homens que nos esquecemos de quem é o Senhor. O Senhor que é o nosso Pai, o Senhor que nos libertou do Egito, o Senhor que é fiel e tem nos sustentado dia após dia. Nos perdoa, Senhor, porque olhamos mais para homens do que para os céus. Nos abençoa, Senhor, com coração temente a Ti. Nos abençoa, Senhor, para que possamos Te amar e Te obedecer cada dia mais. Nos abençoa, Senhor, com a Tua vida, com a Tua alegria. É o que te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.